Olá, bora mergulhar num tópico que é, assim, fundamental na ortopedia, as fraturas em crianças. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o osso de uma criança não é só um osso de adulto em miniatura, sabe? Ele tem umas características únicas que, nossa, mudam completamente o jogo. Então, a grande questão é essa: por que será que uma fratura no fêmur de uma criança de 8 anos é tratada de um jeito tão diferente da mesma fratura no adulto? Pois é, a resposta para isso está numa estrutura bem pequena, mas que é o centro de tudo. E essa estrutura é a fise, que a gente também chama de placa de crescimento. Dá para pensar nela como se fosse um motor, sabe? Um motor que faz a criança crescer, que vai esticando os ossos, é uma coisa fantástica da biologia, mas, ao mesmo tempo, é ali que mora o perigo, é o ponto fraco da história. É que essa parte da fise, ela é mais frágil mesmo, mais frágil que os ligamentos, que os tendões que ficam em volta. Por isso que uma pancada que num adulto causaria, sei lá, uma torção de ligamento, numa criança pode acabar gerando uma fratura que passa bem no meio da placa de crescimento. Ok, e para conseguir lidar com essa complexidade toda, dois médicos, o Robert Salter e o W. Robert Harris, lá em 1963, criaram um sistema que virou tipo a linguagem universal para essas lesões. É um verdadeiro mapa, um guia para entender, tratar e até prever o que vai acontecer com essas fraturas. E o mais legal desse sistema todo é que ele já vem com uma colinha, uma ferramenta para ajudar a memorizar, o mnemônico Salter. Cada letrinha corresponde a um dos 5 tipos principais de fratura, descrevendo direitinho o caminho que a fratura faz. Então, bora lá, vamos usar esse mnemônico como o nosso guia e dar uma olhada em cada um dos 5 tipos. Porque entender a diferença entre eles, isso é a chave de tudo, tanto para o tratamento quanto para o prognóstico. Vamos começar pelo começo, né? Tipo, I. A letra S do Salter vem de slip, que em inglês é algo como deslizar, e é exatamente isso que acontece. A fratura, desliza retinho, na horizontal, bem no meio da placa de crescimento, separando a ponta do osso, que é a epífise, do eixo principal, a metáfise. O mais importante aqui é que a lesão fica toda contida na fise. Como ela não chega a encostar na superfície da articulação, a gente diz que ela é extra-articular. E o que isso quer dizer na prática? Que o prognóstico geralmente é ótimo e o crescimento do osso raramente dá algum problema. Agora, vamos para o tipo 2, que, olha, é disparado o mais comum de todos. Aqui o A é de above, ou acima. A fratura começa na fise, igual a outra, mas aí ela dá uma desviada para cima e entra na metáfise. Nisso, ela acaba quebrando um pedacinho triangular do osso. E esse pedacinho triangular tem até um nome chique, é o fragmento de Thurston Holland. Apesar de parecer uma coisa mais complicada, o prognóstico aqui continua excelente. Por quê? Porque a superfície da articulação e a maior parte da placa de crescimento continuam inteirinhas. Bom, agora a conversa muda um pouco. Com o tipo 3, a coisa começa a ficar mais séria. O L aqui é de lower, ou seja, abaixo. A fratura agora vai para baixo. Ela atravessa a epífise e, aqui está o ponto crucial, ela entra na superfície da articulação. Pronto, esse é o primeiro tipo que a gente chama de intraarticular. E isso muda tudo. Pensa só, qualquer desalinhamento, por menor que seja na superfície da articulação, pode causar uma artrite lá na frente. Por isso o tratamento tem que ser perfeito, tem que buscar um alinhamento anatômico exato, milimétrico. Seguindo em frente, a gente chega numa lesão ainda mais complexa, o tipo 4. O T vem de through, que quer dizer através. E é isso mesmo. A fratura é uma linha vertical que passa através de tudo. Atravessa a metáfise, a fise e a epífise e vai parar direto lá dentro da articulação. Aqui a gente está falando de uma lesão bem grave. Como ela corta a placa de crescimento na vertical, o risco de formar o que a gente chama de ponte óssea é altíssimo. E essa ponte pode simplesmente brecar o crescimento do osso naquela área, causando deformidades sérias. O tratamento quase sempre é cirúrgico, para alinhar tudo perfeitamente. E para fechar, chegamos no tipo V. Esse aqui é talvez o mais traiçoeiro de todos. O R vem de erasure, que significa apagamento, esmagamento. E a palavra é perfeita, porque aqui não tem uma linha de fratura bonitinha, sabe? O que acontece é um esmagamento da placa de crescimento por uma força de compressão muito, muito intensa. E qual é o grande perigo do tipo V? É que ele pode passar batido no raio-x inicial.
A lesão é microscópica, é um esmagamento das células que fazem o osso crescer. Muitas vezes, o diagnóstico só vem depois, quando se nota que o osso simplesmente parou de crescer. O prognóstico, infelizmente, é o pior de todos. Beleza. Agora que a gente já passou por todos os 5 tipos, fica a pergunta: por que, na prática, essa classificação é tão importante assim? O grande divisor de águas aqui é o seguinte: a fratura entrou ou não na articulação. As fraturas que ficam de fora, as extra-articulares, que são os tipos 1 e 2, geralmente têm um prognóstico excelente. Já as que entram na articulação, os tipos 3 e 4, a história é outra. Elas são muito mais delicadas e precisam de um alinhamento perfeito para não dar problema de crescimento ou artrite no futuro. E olha só este gráfico, ele resume a ideia de forma muito clara. A regra é simples. Quanto maior o número de Salter-Harris, maior o risco de dar alguma complicação. O prognóstico vai piorando conforme a gente sobe na escala. Começa com um risco baixo nos tipos 1 e 2 e vai até um risco altíssimo lá no tipo 5. Mas atenção, a classificação é uma peça importantíssima do quebra-cabeça, mas não é única. Para a gente ter o cenário completo do prognóstico, tem outros fatores que também pesam bastante na balança. Por exemplo, a idade da criança. É fundamental. Uma lesão numa criança bem pequena tem muito mais tempo para gerar uma deformidade grande. A localização da fratura também conta muito. As placas de crescimento perto do joelho são responsáveis por uma parte enorme do crescimento da perna, muito mais que as do cotovelo. E claro, a qualidade do tratamento faz toda a diferença. E tudo isso nos traz de volta para aquela primeira pergunta, né? Depois de ver tudo isso, fica bem claro que a resposta é um grande e sonoro não. Numa criança que ainda está crescendo, uma fratura não é só um osso quebrado. É uma lesão que pode afetar o motor do crescimento dela. E por isso, exige um conhecimento e um cuidado super especializado.